Próxima apresentação é do professor João Florindo. O professor João, ele possui bacharelado em Ciência da Computação pelo ICMC USP, mestrado e doutorado em Física e pós-doutorado em Física Computacional, também pela USP. Estágio pós-doutoral na University of Birmingham, na Inglaterra. Foi Grand Prix do Instituto Serra Pilheira em 2019 e no momento é pesquisador associado do Centro FAPESP de Inteligência Artificial, BIOS, Brazilian Institute of Data Science. É também membro da diretoria da Academia Brasileira de Jovens Cientistas. Só um minutinho, gente. Pessoal, boa noite. Acho que alguns de vocês me conhecem. Eu vou primeiramente agradecer a comissão pelo convite, parabenizar pela CEMAP. A primeira CEMAP, quando a CEMAP começou, eu era o coordenador associado do curso. Eu acompanhei junto do professor Eduardo Abreu, que era o coordenador desse início, o embrião lá da CEMAP. E fico muito feliz de ver que se manteve. A gente só não atrapalhou, A CEMAP sempre foi pensado para ser um evento feito por alunos, para alunos e feito por alunos. Então, nosso papel era só não atrapalhar. E é muito bom saber que continua com essa pegada de um evento feito por alunos e para alunos e que espero que continue, para sempre, junto com o curso. Então, é muito bom. Teve pandemia, teve todas essas dificuldades aí dos últimos tempos, então é muito bom ver a retomada da CEMAP presencial. Vamos lá, eu tenho duas coisas hoje para falar, são duas partes da apresentação. Vou até colocar o meu horário aqui para não correr o risco de estourar. Eu vou falar um pouco sobre a minha pesquisa e vou falar sobre o grupo de pesquisa do qual eu faço parte. Então, eu faço parte de um grupo aqui do IMEC, que é o Grupo de Inteligência Computacional, Análise e Processamento de Imagens, o ICAPI. E somos em 4 professores, o professor Peter, que é o chefe do grupo, o professor Marcos Vale, o professor Estevão e eu. Então, eu vou estar falando também um pouco sobre as outras pesquisas que a gente tem no grupo. Na verdade, a minha pesquisa é um pouco diferente. O professor Estevão e o professor Marcos foram alunos do professor Peter, então, naturalmente, eles têm uma intersecção grande. E a minha pesquisa é um pouco à parte, já que eu não vim, a minha origem não é na Unicamp. Mas eu vou começar falando um pouco sobre aquilo que eu me sinto mais confortável de falar, que é as coisas que eu faço, a minha pesquisa do dia a dia. Então vamos lá, gente. Eu trabalho com inteligência artificial. A minha área de origem era mais voltada para imagens, e a área que junta imagens com inteligência artificial a gente chama de visão computacional, mas nos últimos tempos tenho aberto um pouco o leque também, outros tipos de dados, outros tipos de aplicações em inteligência artificial. Então é sobre isso que eu vou abordar um pouco com vocês. Inclusive eu sei que tem pessoas aqui que eu acho que estão fazendo curso de aprendizado de máquinas comigo. Tem ele ali que eu reconheci, tem mais alguém ali? Eu vou falar um pouco sobre redes neurais aqui, gente. Quem está fazendo o curso comigo vai demorar 50 aulas para chegar lá. Então, eu vou adiantar bastante aqui. É claro que vai ser muito superficial, não vai ter a sequência lógica necessária. Mas eu quero passar uma ideia, pelo menos, do que é. Por que eu vou falar de rede neural? Rede neural é o algoritmo mais popular.
né, que a gente tem hoje, chamado aprendizado de máquinas. E quando essas redes ficam muito grandes, a gente chama de deep learning, né, aprendizado profundo. Então, é o algoritmo mais flexível que a gente tem para fazer aprendizado de máquinas. Então, eu vou ilustrar um pouco do que eu faço com um exemplo de funcionamento de uma rede neural bem elementar, porque não é um conceito tão simples de ser entendido, muito menos uma palestra, né? Isso aqui, obviamente, que não é aula, é só uma apresentação. Então, eu vou tentar ser o menos confuso possível, se é que isso é possível. Então, vamos lá, gente. O que é uma rede neural? Matematicamente falando, a rede neural é um grafo. Tá? É um grafo direcionado. Os algoritmos de inteligência artificial mais populares hoje, eles funcionam recebendo exemplos que resolvem o meu problema e depois eu apresento um novo, né, eu trago um novo dado e ele quer fazer uma previsão em cima disso. Imaginar um cenário que eu queira que o meu algoritmo seja capaz de me dizer a probabilidade de um sujeito sofrer um infarto, sabendo a altura e o peso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fornecer para o meu algoritmo uma série de exemplos em que eu tenho a altura e o peso, até uma certa idade, por exemplo. E se o sujeito sofreu um infarto até aquela idade, eu digo que a resposta é 1, né, teve infarto. Se não teve infarto, a resposta é 0. Então, eu tenho os exemplos que eu forneço e a resposta para aquele exemplo específico. Aí vai chegar um novo indivíduo, eu só sei o peso e a altura, e o meu algoritmo vai ser capaz, então, de prever qual é a probabilidade daquele sujeito sofrer um infarto. Então, a gente diz que os métodos, né, de inteligência artificial, eles não são programados explicitamente. Você não criou regras, né? Se tiver essa altura, esse peso, vai sofrer infarto. Não. Você deixou que o computador descobrisse automaticamente qual que é a relação entre altura, peso e a probabilidade de ter um infarto. Ok? Então, isso que é aprendizado, né? Aprendizado de máquinas que a gente chama. No caso específico de redes neurais, que é o algoritmo mais popular, mas tem outros também, o que acontece é isso aqui. Então, eu vou fornecer, né, os meus exemplos. Então, aqui seria peso e altura. X1 é o peso, X2 é a altura. E ele vai me dar, aqui no Y, né, na minha saída, a probabilidade de ter um infarto. Ele vai receber essa entrada e vai fazer uma série de processamento, que são feitas em cada uma, né, feito em cada uma dessas bolinhas aqui, que a gente chama de neurônios da rede neural. O que é esse processamento? Cada aresta no meu grafo vai ter um valor associado. São chamados de pesos da rede. Em cada neurônio, né, O1, O2, todos eles eu vou receber uma soma ponderada daquilo que chega até o neurônio, no caso aqui o X1 e o X2, pelos pesos. Então, WX1 vezes X1 mais WX2 vezes X2. Isso aqui que está dentro dos parênteses. E vou pegar o resultado dessa combinação linear e vou aplicar uma função não linear. Que no nosso exemplo aqui é a função que a gente chama de sigmoide logística, né, que está definida aqui embaixo, sigma de z, né, 1 sobre 1 mais exponencial de menos z. Mas eu tenho outras funções não lineares que também servem. O importante é que tem que ser uma função não linear. Então, o processamento que é feito em cada neurônio é sempre uma combinação linear das entradas naquele neurônio e depois uma função de ativação, que a gente chama, né? Uma função não linear sigma sobre esta combinação linear. Aqui no O2, mesma coisa, combinação linear desse WX12, WX22, vezes X1 vezes X2 e depois a função sigma. Mesma coisa no O3, certo? Sempre a função sigma e uma combinação linear das entradas. Vou aqui para frente. Agora, as entradas no meu O4 já são os valores daqui, ó, O1, O2 e O3, que eu já calculei antes. E vou fazer novamente uma combinação linear. Então, agora vão ser esses pesos aqui, W14 vezes O1, mais W24 vezes O2, mais W34 vezes O3. Essa vai ser a minha combinação linear agora.
E o resultado disso, novamente, aplico lá a função sigma. E isso vai ser o resultado do meu neurônio O4. Mesma coisa no O5. Sempre combinação linear, aplico a função sigma até chegar no meu O6, que vai ser uma combinação linear dessas entradas aqui, O4 e O5, né, vezes W46, W56, que seriam os pesos dessas arestas. E novamente aplico a função sigma. E essa vai ser a minha saída, né? O O6 aqui é o meu Y. Essa aqui seria a probabilidade do sujeito sofrer um infarto. Todos os elementos que a gente está olhando aqui na rede, eles são calculáveis, né? Dado que eu tenho o X1 e o X2. A única coisa que a gente não sabe os valores ainda são esses Ws. Esses pesos. Já se tiver alguma dúvida, pode interromper, tá? Fique à vontade. Pode interromper à vontade, não precisa esperar até o final. Então, esses pesos é o que a gente diz que o algoritmo aprende. E ele aprende com base no quê? Ele aprende com base nos exemplos que eu falei para ele se teve infarto ou não teve infarto. É o que a gente chama de exemplo de treinamento do algoritmo. O algoritmo treinou com aqueles exemplos, e aí, a hora que chegar o meu novo peso e nova altura, ele vai fazer esses cálculos aqui e vai me gerar lá na saída a probabilidade. Certo? Como são calculados esses pesos? Bom, para a gente calcular esses pesos, a gente cria primeiro uma medida de erro da minha rede. O que é essa medida de erro? É o quanto que o meu Y, quanto que a minha saída da rede está longe da probabilidade verdadeira, né? Que é, se sofreu infarto é 1, se não sofreu é 0. Quanto que a saída da rede está longe desse valor? Para cada x1 e x2, nos exemplos que eu forneço, eu sei qual que é o y. Eu sei se sofreu infarto ou não sofreu, eu sei se é 1 ou é 0. Então eu vou criar uma medida de erro em relação a esse valor do y e um valor esperado, né? Que seria então 1 se sofreu infarto, 0 se não sofreu. Seria a minha variável z. Essa medida de erro, uma das medidas bastante usadas, é simplesmente a diferença entre o y e o z ao quadrado. Ok? Isso vai ser uma função. Em redes neurais a gente chama essa função de erro de função de custo, né? Mas tanto faz, é um erro, é uma medida de erro. E notem que, como o meu y, que é a saída da rede, depende dos meus w's, né? Porque eu fiz as combinações lineares com w em todos os neurônios, então o meu erro, que depende de y, também vai depender de w. Tá certo? E aí, então, eu vou encontrar os meus w's, são simplesmente os w's que minimizam essa função j de w. Então, os pesos da minha rede neural, que é a única coisa que falta para eu fazer os cálculos aqui, são os pesos. Esses pesos são os pesos que minimizam o erro na rede. Rede neural é um exemplo, né, de algoritmo de machine learning, mas na verdade quase todos os algoritmos de machine learning, de inteligência artificial, eles seguem esse protocolo. Em que você define um erro para o seu algoritmo e encontra os parâmetros, né, que no caso aqui são os nossos pesos, que minimizam aquele erro. Tendo encontrado esses pesos, eu tenho todos os elementos necessários da rede. Quando chega um novo exemplo, passa por todo esse processamento aqui e vai me dar a probabilidade de sofrer um infarto. Ok? Como que essa minimização é feita? Para quem já fez cálculo 2, vocês devem lembrar de um princípio de que a função ela cresce mais rápido na direção do gradiente. Se ela cresce mais rápido na direção do gradiente, se eu quero minimizar a função, uma boa alternativa é eu ir na direção contrária do gradiente. Para quem não fez cálculo 2, né, só fez cálculo 1, a gente pode pensar em uma dimensão também. O que é o gradiente em uma dimensão? É derivada. Então tem essa função aqui, né, esse gráfico. Quero chegar aqui no mínimo. Esse é um algoritmo que eu poderia estar usando é eu chutar um valor inicial, um algoritmo, vamos pensar num algoritmo iterativo para minimizar essa
para encontrar o mínimo da função, eu chuto um valor inicial. Então imagine que o meu chute inicial seja por aqui. Note que aqui a função está decrescendo, né? Então a derivada é negativa, e eu falei que eu vou no sentido contrário. Então se aqui é negativo, o x que começa aqui, ele vai no sentido positivo, né? Ele vai andar para a direita. Vai chegar no próximo passo, ele chega aqui. Continua negativo, vou no sentido contrário, ando para a direita. Perceba que ele está se aproximando cada vez mais do mínimo. Mesma coisa acontece se o meu chute inicial começa aqui, né? Então aqui a derivada é positiva, está crescendo. Começa com o meu x aqui. Se é positivo, eu vou no sentido contrário, né? Então no sentido negativo, então o meu x ele vai diminuir, ele vai vir para a esquerda. Ando um pouquinho, continua negativo, vem mais um pouquinho, e novamente estou me aproximando do mínimo da função. Estou chegando próximo do x que minimiza a função. A nossa função de custo, né? Lembra, eu quero encontrar os pesos. Não é um peso só, são vários pesos. É uma função de várias variáveis. Então aí a generalização da ideia de derivada para várias variáveis é gradiente. Então o que nosso algoritmo vai fazer? Ele vai pegar cada peso, para cada peso W e J, né? Se a gente voltar aqui na figura, né? Então aqui os W e J, né? W15, W25. A gente vai pegar todos esses pesos, a gente vai começar esses pesos com valor aleatório, tá certo? Na verdade tem regras, né? Não é totalmente aleatório, mas não vem aqui o caso. Pode pensar que são valores, quaisquer valores aleatórios, é um chute inicial, e vou aplicar então um método iterativo para minimizar, para encontrar os pesos que minimizam a função de custo. Ou seja, é um método que vai fazer vários passos e supostamente a cada passo que eu vou dando mais próximo do estado mínimo. E em cada iteração eu vou pegar o valor atual desse peso menos o gradiente, né? Menos a derivada da função de custo em relação àquele peso. Né? Se a derivada era positiva, eu diminuía, né? Então é menos o valor da derivada. No caso aqui menos, só que como são várias variáveis, né? Uma derivada parcial lá do cálculo 2, mas a derivada em relação a cada peso. E eu tenho que controlar também a velocidade com a qual eu vou caminhando. Né? Ali na figura eu só mostrei que eu vou indo para a direita, eu venho para a esquerda. Mas eu vou muito rápido ou eu vou devagar? Né? Então o que controla isso é esse eta aqui, que geralmente na matemática chama-se tamanho do passo, mas na linguagem de machine learning a gente chama de taxa de aprendizado. É a velocidade, né, com a qual o meu peso está sendo atualizado, então a velocidade com a qual a minha rede está aprendendo. E tem toda uma complexidade por trás da escolha dessa taxa de aprendizado, não é uma coisa trivial. Também não cabe aqui, a ideia é só passar, né, bem geral, muito superficialmente, só para dar um gostinho, né, de como que é o processo todo. E aí então chega um ponto que o meu erro com esse W aqui atualizado, ele é pequeno o suficiente, e aí eu considero que a minha rede está treinada. E aí com aqueles Ws que eu obtive ali, eu vou fazer a previsão. Esse algoritmo chama gradiente descendente. Para quem não teve contato ainda, provavelmente vai ter, não só em machine learning, mas em otimização não linear, alguma coisa assim. Ele é o método mais simples que existe de otimização não linear, mas é o que se usa em machine learning, porque ele é rápido. A gente não usa nada complexo de otimização, pelo menos é raro de se usar, porque a gente não quer só um método que funcione, a gente quer um método que seja rápido. Redes neurais em geral, todas vão funcionar dessa forma. O que vai variar de uma para outra? A forma como os neurônios se conectam, né? Nem sempre eu vou ter um grafo direcionado sempre para a direita, né? Esse é o tipo de rede mais simples, mas eu posso ter redes, por exemplo, que tem loops, é algo mais complicado. E o processamento que é feito em cada neurônio. É isso que vai mudar de uma rede para outra. Aí as redes neurais elas vão se adaptar ao tipo de dado que a gente vai trabalhar. Se eu estou trabalhando com imagem, um tipo de rede. Se eu estou trabalhando com áudio, outro tipo de rede. Esse aqui, digamos que é a rede que trabalha com dados genéricos, dados assim, tabela de Excel. Quando eu tenho dados um pouco mais complexos, existem as redes próprias para isso. Então esse é um resumo um pouco, tá gente, de uma metodologia de machine learning, né, com a qual eu trabalho, e que é provavelmente a que desperta, né, uma maior curiosidade. Claro que, de novo, eu não ensinei nada aqui, não é esse o propósito, é só dar um gostinho.
Mas é provavelmente o algoritmo que desperta maior curiosidade entre os algoritmos de inteligência artificial, porque sempre se fala em redes neurais, redes neurais, redes neurais. A rede neural nada mais é do que isso. Ela é uma função, né? Uma função composta, né? Porque você pega o resultado aqui, serve como entrada, depois esse resultado vai servir como entrada, como se você fosse compondo a sigmoide, né? A sigma ali, de uma combinação linear altamente composta e que depende dos pesos. E vou encontrar os pesos que minimizam o erro da minha rede. Tá certo? Ok? Dúvidas? Fiquem à vontade. Bom, essa é a parte metodológica. Fala um pouco então agora. Pode falar. Como é que você encontrou aquela função sigmoide? Como é que você sabia que era 1 sobre 1 mais e elevado a menos e? A função sigmoide tem uma justificativa estatística, ela tem conexão com a distribuição normal e tal. Ela tem a ver, na verdade, com a própria função de custo, tá? Com o próprio tipo de problema que eu quero resolver. Porque repare que ali, por exemplo, eu tinha uma probabilidade, né? Eu falava que a saída é uma probabilidade. A sigmoide ela tem essa coisa de dar resultados entre 0 e 1. Né? Então tem conexões estatísticas por trás, mas existem outros tipos de função de ativação. Por exemplo, no Deep Learning hoje em dia não se usa mais sigmoide, se usa uma outra função que é ReLU, né? Que é Linear Unity Rectified, porque a sigmoide tem problemas também, principalmente esse cálculo da derivada. Mas assim, tem uma teoria, tá, por trás basicamente do porquê, uma teoria mais estatística, não daria para abordar aqui, do porquê que se usa a sigmoide. Mas a principal intuição por trás é essa interpretação de probabilidade que eu tenho da saída de um sigmoide. Certo? Mais uma dúvida? Bom, vou falar um pouco então agora sobre as aplicações, né, que eu tenho trabalhado na pesquisa e com os mais variados tipos de rede. Bom, a primeira aplicação que eu trabalho é com imagem médica, auxílio diagnóstico. Nesse caso, a gente recebe uma imagem microscópica, normalmente que a gente chama de um tecido, né, de um tecido humano, que é a abordagem histológica, ou de células individuais. Imagem mais ou menos desse tipo aqui, a gente processa por um tipo específico de rede neural que trabalha com imagens, que chama-se rede neural convolucional. Operação específica de imagem, não vou entrar muito em detalhes aqui, mas continua aquela ideia de ter uma combinação linear de coisas, pesos, aplica uma função não linear, só que isso é feito em 2 dimensões. Né? Como a imagem é bidimensional, esse processo é feito em 2 dimensões, então isso complica um pouco o cenário aqui, né? Mas os princípios continuam e a gente tem aqui na saída. Esse aqui é um exemplo, não é o exemplo que eu trabalho, né? O que eu trabalho mais hoje é com câncer de pulmão. Esse aqui é um exemplo com mamografia, que é basicamente separar se o câncer é invasivo ou não invasivo. Mas lá no caso de câncer de pulmão, a gente tem diferentes tipos de câncer e as abordagens terapêuticas são diferentes, dependendo desse tipo. E quanto mais cedo você descobre o tipo, melhor. Principalmente para os tipos mais agressivos. Então, o papel de aprendizado de inteligência artificial nessa aplicação aqui com a imagem médica não é dar diagnóstico. Isso tem uma série de questões éticas que, obviamente, a máquina não pode dar diagnóstico. É o médico que dá, é auxílio. Chama CAD, Computer Aided Diagnostic, diagnóstico auxiliado por computador. Então o médico vai dar o diagnóstico, mas ele vai ter o auxílio de uma máquina. A máquina vai indicar, talvez isso aqui seja um câncer, que você ainda não consegue visualizar, né, na inspeção visual, que um patologista, né, que é o médico especialista em doenças, ele vai fazer lá no microscópio, né, por inspeção visual, a máquina consegue se antecipar. E você consegue ganhar tempo, tem uma coisa que, particularmente no caso de câncer, bastante crítica. Enfim, aplicações de inteligência artificial em saúde são muito amplas, tem uso para descobrir novos medicamentos, tem diferentes tipos de imagem, né? Isso aqui é microscópio, mas tem gente que trabalha com raio-x, com tomografia, enfim. Não só com imagem, mas também com, por exemplo, eletrocardiograma ou eletroencefalograma. Então tem muita aplicação aí de inteligência artificial em medicina. No meu caso específico, mais focado em imagem, né, em câncer. Essa é uma primeira aplicação que eu tenho aqui. Uma segunda aplicação que eu tenho, aí já um pouco mais recente, com séries temporais. Séries temporais. Então são dados, né? O que é uma série temporal? São dados que a ordem importa. Existe uma ordem, né? Um vetor de valores, mas a ordem desses valores importa. Tem uma série de problemas, né, que envolve série temporal. Particularmente eu tenho estudado, concentrado um pouco mais em mercado financeiro.
São dois tipos, né, de problemas principais que a gente tem aí. A previsão, né, então tentar prever o valor de uma ação, alguma coisa do tipo. Mas também a extração de certos atributos da minha série temporal que permite, por exemplo, a gestão de um fundo, né? Imagine que você tem um gestor financeiro, ele tem lá uma carteira de clientes com milhões de reais e ele tem que alocar esse dinheiro do cliente dele, né? Ele tem que alocar, vou comprar moedas, vou comprar Bitcoin, ações, tesouro, enfim, ouro, e qual a proporção que ele vai comprar. Então seria interessante a gente extrair certas características, olhando, nesse caso não é só no preço, não só no preço, mas também outras características de cada ativo financeiro e tentar fazer essa distribuição aí dependendo dessas características, certo? No caso de séries temporais, né, o tipo de modelo de rede neural que a gente costuma trabalhar são o que a gente chama de rede recorrente, que basicamente é uma rede que tem loop. Você vai entrando cada dado da série temporal de uma vez, ele faz um processamento desse dado, novamente tem uma ideia aqui de pesos, de combinação linear, só que ele processa um dado da série temporal de cada vez. Então ele fica num loop ali processando e ele pega o resultado do último dado e ele soma, né, acrescenta ao próximo dado, ele vai numa sequência. Então esse é um tipo, que a gente chama de modelo sequencial. Né? Tem várias variações hoje também de redes recorrentes. Então, é um modelo diferente, esse mais voltado, então, para séries temporais. Outra aplicação, um pouquinho mais teórica dentro de aprendizado de máquinas, é a questão da generalização. Né? O que é isso? Bom, eu falei que a gente pega os exemplos que eu forneço para a rede neural, que eu sei se teve infarto ou não. Só que eu quero que o meu algoritmo faça uma previsão em cima de um exemplo que é desconhecido. Afinal de contas, se o sujeito já teve infarto, eu não vou fazer nenhuma previsão, só vou usar para o algoritmo aprender. Isso só vai servir para treinar o algoritmo. Mas o objetivo final é que essa mesma rede funcione bem quando chega uma nova pessoa, um novo peso, né, uma nova altura. A questão é, como garantir que o meu algoritmo ele vai responder bem para esse novo exemplo? Isso é o que a gente chama de capacidade de generalização, que vale para qualquer algoritmo de machine learning, mas em particular um estudo mais comum sobre isso é com redes neurais, exatamente por ser um método, né, mais usado. Isso envolve muita matemática e muita estatística. É uma teoria aí por trás. Os resultados desse tipo não são resultados exatos, né? Não se eu fizer isso eu garanto que o meu erro que a minha generalização, né, o meu erro quando chegar um novo exemplo vai ser tal. Não, isso não tem como garantir, porque é tudo estatístico. Né? Eu não tenho certeza sobre o dado novo que vai chegar. Então, os resultados desse tipo são em termos de probabilidade. Né? Eu garanto que o meu erro vai ser tal, com probabilidade tal. E o que eu preciso fazer para garantir que essa probabilidade aumente? Então, é a relação que existe entre a forma como eu treino o algoritmo, os dados que são usados no treinamento e o quanto que aquele algoritmo vai ser capaz de generalizar bem. Tá? Esse aqui, por exemplo, né, essa curva aqui, que a gente chama de cenário de underfitting e overfitting, é o seguinte: quando eu tenho um modelo muito simples, uma rede neural, por exemplo, muito pequena, o meu erro, tanto no treinamento quanto no dado que vai chegar depois, vai ser alto. O modelo é muito simples. Isso a gente chama de underfitting. À medida que eu vou tornando o meu modelo mais complexo, tá? Fazendo minha rede neural, por exemplo, cada vez maior, o meu erro no treino, tá? Com os dados que eu sei a resposta, ele vai diminuindo cada vez mais. Na verdade, eu sempre consigo levar esse erro do treino para zero. Porém, o meu erro no novo exemplo, ele começa a aumentar, né, que é a curva aqui verde. Então, em vez dele diminuir junto com o treino, ele aumenta. O que é isso? A rede decora os exemplos de treino. Você criou uma rede tão complexa que ela decorou todos os exemplos de sofreu infarto, não sofreu infarto, que você forneceu, e quando chega um novo exemplo que nunca vai ser igual ao que ela tinha antes, ela vai se perder. Então ela decora perfeitamente aquilo que não precisa, né? Aquilo que a gente já sabe a resposta. Quando chega algo novo,
ela não é capaz de fazer uma boa previsão. Esse fenômeno aí chama overfitting, é um grande problema que a gente tem em algoritmos de aprendizado de máquinas. Então, tentar controlar esse gap, né, essa diferença entre o erro do treino e esse erro de generalização, o erro de teste, né, que a gente chama do exemplo novo, do exemplo desconhecido, é um grande desafio que a gente tem, um desafio teórico, né, e com consequência prática imediata que a gente tem aí em aprendizado de máquinas, né, em redes neurais principalmente. Ok? Mais um exemplo aqui de aplicação. Talvez alguém tivesse aqui na segunda-feira, o Rafael apresentou esse trabalho aqui com redes neurais em análise numérica, né? A gente teve aqui uma palestra de análise numérica, né, antes de mim, o aluno lá do professor Michael. Isso aqui é uma parceria com o professor Eduardo Abreu, que é do mesmo grupo, né, do Michael. Redes neurais para resolver equação diferencial. Redes neurais para resolver equação diferencial parcial. Eu costumo falar que é uma combinação meio inusitada e que só seria possível no IMEC. Então eu contribuo com a parte de Machine Learning, o professor Eduardo entra com toda a parte de análise numérica, né? Ele que é um especialista da parte da equação diferencial. Mas só para ilustrar um pouco aí, tentar passar mais ou menos a ideia, que não é tão complexa assim, a rede que a gente usa é bem parecida com a rede que eu mostrei no começo. É a rede, o modelo mais simples, na verdade, de rede neural. Então a gente tem aqui as entradas, que no caso é x e t, então tem uma equação diferencial parcial, né? Depende de x e de t. Equação de Burgers, por exemplo, né? Que o nosso amigo aí mostrou na primeira apresentação. Então eu tenho valores de x e de t, escolho, né, um intervalo de valores de x e de t, e a minha rede neural ela vai gerar uma saída a partir desse x e de t. Começa com uma saída aleatória. Só que aí, em vez de pegar essa saída diretamente, eu vou aplicar o que a gente chama do funcional da equação diferencial parcial. O que é o funcional? Eu sempre consigo escrever uma equação diferencial como alguma coisa igual a zero, né, fazendo as manipulações, mudando de lado e tal. Escrevo como alguma coisa igual a zero. Essa alguma coisa é o funcional. Ela depende da função, né, da solução da minha equação. E aí eu aplico sobre a saída da rede neural todas as operações que o funcional da equação diferencial faria sobre a solução. Então você tem lá derivada parcial em relação a x, mais derivada parcial de u em relação a x, mais derivada parcial de u em relação a t, igual a zero. Eu vou fazer exatamente essa derivada parcial em relação a t, mais a derivada parcial em relação a x da saída da rede. Ok? Bom, esse resultado, se a saída da rede for a solução, deveria dar zero. Então o que eu faço? Eu penso no quadrado desse resultado. Por que quadrado? Porque eu não me interessa no sinal. Eu não quero saber do sinal. Então eu pego esse resultado ao quadrado e minimizo, usando o gradiente descendente. Seria ao quadrado, sempre positivo. A hora que eu minimizo, ele vai chegar em zero e vai ter a solução da minha EDP. A saída da minha rede neural vai ser a solução da minha EDP. Então, a abordagem, na verdade, é relativamente simples. Tá? Todas as derivadas aí são feitas de forma automática, né? As bibliotecas, Python e afins, tem tudo isso implementado. Chama de diferenciação automática. Tem uma a mais aqui que tem também a condição inicial, né? Então a condição inicial também ela é acrescentada nesse custo aí da rede neural. Como que seria a condição inicial? Eu teria que pegar o valor da rede neural aqui para os x e t iniciais, né? Então eu tenho que ter esses valores da rede também próximos da condição inicial quando o x e o t for o x e t inicial, o x0 e o t0. Aí eu posso pegar a diferença ao quadrado, por exemplo. A mesma medida de erro que a gente usou lá na primeira rede, a gente poderia usar para a condição inicial. Então eu tenho um erro associado à condição inicial, eu tenho um erro associado à própria equação diferencial parcial, minimizo esses erros, né, encontro os Ws, né, novamente. Todas essas arestas aqui têm pesos Ws, encontro esses Ws e resolvo a equação. Certo? Aqui eu só estou fazendo marketing, tá? Porque tem muito problema por trás desse método aí. Mas a ideia geral, né, tem uma série de coisas que o Rafael está estudando, tal, ele trouxe resultados, né, na palestra dele. Mas a ideia, a intuição é essa. Olha ali uma última aplicação aqui, essa também mais inusitada. Um tipo de rede neural também que tem sido usado, tem sido popular nos últimos anos, são as redes que geram coisas. Porque a rede que eu mostrei até agora, ela faz previsões
Ou ela pode também discriminar coisas, né? Então você tem uma imagem, eu falei lá da probabilidade de sofrer infarto ou não sofrer infarto. É como se você estivesse separando, né? O grupo, se tiver probabilidade maior do que meio, vai sofrer, se não tiver, não vai sofrer. Então são redes que fazem previsões. Mas existem as redes que geram coisas, ela não prevê nada, ela gera coisas que não existem. Isso está bastante na moda agora. No caso desse tipo de rede, né, o modelo mais popular que é chamado de redes adversárias, na verdade são duas redes. Uma rede, ela gera exemplos e ela começa gerando exemplos de forma aleatória. E uma outra rede verifica se o exemplo gerado pela primeira, ele é parecido com um conjunto de imagens aqui, que são imagens de treinamento. Ela também tem um conjunto de treinamento, que no caso aqui de rostos, são imagens de pessoas reais. Isso aqui são imagens de pessoas reais que eu vou usar então para treinar a minha rede. Esses seriam os meus exemplos reais da rede. Então essa rede aqui ela sempre vai comparar se o que é gerado aqui está próximo disso aqui ou não. A partir dessa saída, né, se está próximo ou não, essa primeira rede aqui ela vai tentar melhorar o desempenho dela, tentando gerar exemplos que enganem a segunda rede. Por isso que chama redes adversárias. É uma rede contra a outra. Uma tentando gerar coisas falsas, outra tentando verificar se aquilo é falso ou não. É por isso que é bandido. Você vai iterando isso, né? Várias iterações possíveis. Esse exemplo que começou aleatório vai ficando cada vez mais com cara de alguma coisa daqui. No final das contas, a gente vai gerar coisas desse tipo aqui. Nenhuma dessas pessoas existem. Inclusive tem um site, né, que é This person does not exist. Essa pessoa não existe. Tem vários exemplos desse tipo aqui. E a perfeição é incrível, né? Às vezes a gente até acha que, pô, até conheço. É muito realista, né? Esse tipo de abordagem. Aliás, uma coisa muito interessante, né? Que eu estava vendo esses dias. Não sei até que ponto isso é verdade, mas acho que é sim. As redes neurais, elas imitam o nosso cérebro. Mas o nosso cérebro, ele não consegue gerar faces que a gente nunca viu. E eu acho que isso é verdade, sim. A fonte que eu vi não é um negócio não, assim, duvidoso. Então esse é um caso em que a inteligência artificial faz uma coisa que o nosso cérebro não consegue. Só para contextualizar na aplicação que eu tenho trabalhado, não é com rostos, tá? É com música. Essa é uma parceria com um professor da música e a gente gera músicas. Na verdade, não é só gerar músicas artificiais, mas a gente consegue controlar também, por exemplo, o sentimento que a música desperta. Então, aí é uma teoria da música, né? São medidas de alegria ou de tristeza que a música causa. Tem um lado meio neurociência, né, por trás da coisa também. E a gente gera, então, músicas condicionadas por um tipo de sentimento que eu quero despertar. A pesquisa é um lado um pouco diferente, porque é um aluno específico, né, que ele tem uma formação de música, gosta muito de música e fez o curso aqui da Aplicado. É um trabalho também bem interessante, eu não posso deixar também de mencionar. Certo, gente? Então isso é o principal que eu tenho para falar das minhas aplicações, tá? Essas são as aplicações principais que eu tenho hoje. Tem outras também, com outros modelos, que nem são de machine learning, mas tem, por exemplo, trabalho com uma coisa que se chama Topological Data Analysis, né? Análise topológica de dados, que é uma coisa de topologia mesmo, de matemática pura. E tem a parceria com o professor Regis, né, lá da matemática pura, mas está um pouco em stand-by nesse momento, então eu tenho focado mais na parte de machine learning de fato. Mas é basicamente isso. Vou entrar agora na segunda parte, falar mais do grupo de pesquisa. Vou falar menos, né? Porque eu não vou estar falando de coisa que eu faço, né? Falando coisa de outros. Mas, alguma dúvida, se quiserem perguntar agora, fiquem à vontade. Antes de eu ir para a segunda parte, pode falar. Bom, eu uma coisa sobre a questão filosófica, né? O uso da inteligência artificial. Eu fiz uma participação de uma reunião de vários economistas no Brasil. Daí tinha um aluno da Fox que ele utilizou a inteligência artificial para poder montar um classificador de partículas. Sim. E daí esse classificador não overfitting por conta da quantidade de parâmetros que tinha. Então ele tirou, jogou fora vários parâmetros e daí o classificador funcionou. Sim. Só que ele jogou fora vários parâmetros que eram essenciais na teoria tradicional, na teoria tradicional de
classificar. E daí os professores reclamaram, né, na apresentação do fato de que não tinha um significado físico naqueles parâmetros que ele colocou. Os parâmetros que ele jogou fora eram mais importantes do que o que ele colocou, mas o resultado bateu. O problema do seu colega é um pouco diferente, porque normalmente parâmetros a gente aprende pela rede. Normalmente parâmetros não é para ter significado mesmo. Não é essa a intenção. Talvez o problema dele seja, sei lá, uma regressão e existiam variáveis físicas que deveriam condicionar essa regressão e o resultado ficou melhor sem essas variáveis. Esse é um caso mais polêmico, que talvez não devesse usar Machine Learning, e o Machine Learning tem um resultado melhor por acaso, ou deveria se revisitar a teoria de onde saiu essa história de que aqueles eram os atributos mais importantes. Agora, o fato de a rede neural, a gente não saber muito bem, bom, a gente sabe, né? A gente viu como, é o gradiente descendente, como que gera esses pesos. Mas a gente não consegue interpretar o significado de cada peso. É tudo muito complexo, é uma função, como eu falei, altamente não linear, altamente composta, né? Não tem uma interpretação, não é igual uma combinação linear que eu sei os pesos. Isso é uma polêmica muito grande em redes neurais, principalmente na área médica. Para os médicos, por exemplo, principalmente, mas não só. Os médicos, por exemplo, eles não querem só ter um diagnóstico, eles querem saber por quê. Tá? Então aí existe uma área, toda uma área hoje dentro da inteligência artificial, que também tem sido cada vez mais importante, que se chama inteligência artificial explicável, né? Explainable AI, XAI, XAI. Vocês tendem a ver cada vez mais, quem for estudar inteligência artificial, vê cada vez mais isso, que são propostas para que seja explicável o resultado da rede, minimamente. Por exemplo, uma imagem. Qual que é a região da imagem que me levou a dizer que aquilo é um câncer? Para o médico é bastante importante saber disso. A gente tem uma anedota clássica em inteligência artificial, que é a história da imagem do husky. Husky é aquele cão, né, que vive na neve, puxa, trenó, eu não sei, mas é uma raça, né, de cães que vivem na neve. E a gente tinha um modelo de classificador, o objetivo era separar husky de lobo. Então o modelo deveria ser capaz de classificar a partir da imagem, se isso aqui é a imagem de um husky, isso aqui é a imagem de um lobo. E dava lá 98% de acerto. Ótimo, é um modelo muito bom. Aí aplicaram uma dessas técnicas que tentam explicar qual que é a região da imagem que leva o algoritmo a classificar de forma correta, ou a dar aquela previsão, e descobriram que o que fazia o algoritmo acertar era o fundo. Porque o lobo estava sempre na floresta e o husky sempre na neve. Então o fundo era sempre branco no husky e o fundo era sempre árvores do lobo. Pronto, aí o algoritmo acertava 98%. E essa é uma situação bem anedótica, mas isso é importante na prática porque às vezes até teorias são revisitadas. De repente, isso já aconteceu, acho que tem um exemplo, acho que na área que estuda peixes, né? Mas não é piscicultura, são cientistas, né, que estudam, acho que é tem alguma coisa com o nome disso. Que o pessoal tinha lá uma espécie de peixe que todo mundo identificava, acho que pela nadadeira, alguma coisa assim. E com o auxílio de inteligência artificial, todos os algoritmos que eram aplicados automaticamente insistiam em dizer que era uma outra região do peixe, e isso foi revisitado na teoria. Porque se descobriu que de fato aquela outra região discriminava muito melhor. Então isso às vezes atrapalha, isso às vezes leva a repensar certas coisas. Mas no geral, tentar explicar o funcionamento de um algoritmo de inteligência artificial é uma área bastante quente hoje, em ciência como um todo. Porque funcionar funciona, mas a questão é por quê. Tem um pouco a ver aí da linha do seu colega, né? Mas, como eu falei, também pode ser que de fato não fosse o caso de se usar. Certo? Oi? Quando você falou das redes adversárias, uma já tinha sido treinada e a outra estava treinando com ela. Mas tem como você colocar uma para treinar com a outra simultaneamente? Elas são em paralelo. Mas uma vai melhorando a outra. Uma vai melhorando a outra. E o objetivo é uma enganar a outra ou a outra perceber que ela está sendo enganada. Exatamente. E, na verdade, à medida que você vai percebendo que está sendo enganado, quanto melhor você percebe,
melhor é o feedback que você dá para aquela que está tentando enganar. Chega algum momento que uma supera a outra e não tem como mais a outra superar ela, e cria um viés em alguma delas, de tipo, agora ela não está mais querendo criar uma imagem real, ela está querendo enganar esse computador, né? Querendo enganar essa rede. Esse tipo de problema, eu não me lembro de acontecer isso na prática. Não, porque, primeiro, a ideia não é, você não vai gerar imagens iguais a do conjunto de treinamento, até porque existe usa-se muito em machine learning, mas também estratégia, por exemplo, de acrescentar coisas aleatórias, para não ficar exatamente igual ao do treinamento. Então, porque se você tivesse um erro zero em relação às amostras do treinamento, quer dizer que a sua amostra já estaria no treinamento. E a rede tem mecanismos para evitar esse tipo de coisa. Por exemplo, acrescentando algum tipo de ruído, alguma coisa assim. Então, não chega nesse ponto assim de estagnar por causa disso. Tem outros problemas nesse tipo de modelo, mas não exatamente dessa natureza. E a questão do viés que você falou como é que é? De gerar coisas... Porque você falou do ruído, né? Se elas vão melhorando cada vez mais, uma hora vai sobrar só o ruído, né? De diferença. Vai sobrar só o quê? Só o ruído entre a imagem de treinamento e a imagem que a outra está gerando. Na prática você para o algoritmo, né? Quando você tem um resultado satisfatório. Você não precisa ficar... Porque todos esses algoritmos têm um critério de parada. Né? Você não fica rodando eternamente. Sim, sim. Então você conseguiria, esse possível problema aí, você conseguiria controlar. Por exemplo, chega uma certa medida de erro que você... não é longe de ser perfeito, tá? Se vocês pegarem mesmo exemplos do Dispersion Does Not Exist, tem sites só com os bugs do Dispersion Does Not Exist. Tem coisas bem bizarras que ele gera também. Mas no geral funciona bem. Geralmente você coloca num critério de parada, ele chega num ponto que está um erro baixo e você para ali e costuma funcionar bem. Não chega, você não precisa esperar chegar nesse regime aí de só ruído. E não é qualquer, porque esses conjuntos de treinamento são muito grandes, tá, para você chegar nesse nível. A rede, que seria como se a rede decorasse o treinamento, né, praticamente. E você para bem antes disso. Dúvidas? Bom, eu vou preparando aqui a outra apresentação. Enquanto isso, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar. Eu vou falar um pouco do grupo, mas fiquem à vontade. Bom, gente, depois vocês podem perguntar mais também. Só falar então um pouco aqui sobre o grupo de pesquisa. Como eu falei, nós somos em 4 docentes. A minha pesquisa é mais computacional, né? A gente tem entre os demais, né, os 3 demais, a gente tem uma pesquisa com viés um pouco mais matemático. Só então umas áreas, né? Inteligência computacional, análise de imagens. A gente faz parte, né, como foi mencionado antes da minha apresentação, a gente faz parte de um centro de pesquisa em inteligência artificial da FAPESP, né, que é o BIOS, Brazilian Institute of Data Science, e basicamente é um centro voltado para aplicações de inteligência artificial, principalmente em saúde e agronegócio. Tá? Tem um aporte grande nesse centro de indústrias, né, de empresas, então é uma parceria da FAPESP, da parte das universidades, mas também tem muita coisa de empresa no meio. Eventualmente aí surgem bolsas e afins, e o nosso, né, eu, o professor Estevam, o professor Peter, do nosso grupo, a gente é parte também desse centro aí, multi-aplicações. Aqui são algumas universidades pelo mundo aí que tem parcerias com a gente, com o pessoal do grupo. Esses aqui somos nós, né, então o Peter, o Marcos Vale, eu e o Estevam. Essas fotos aí do laboratório também desatualizadas. Bom, aqui é só para... Eu vou entrar direto na apresentação de cada professor. As disciplinas que são oferecidas pelo grupo. Tá? Então a gente oferece hoje 4 disciplinas. Né? Essa disciplina de álgebra de imagem já tem um tempinho que eu não tenho. Eu oferecia no passado, quando eu comecei a oferecer aprendizado de máquinas, eu não conseguia mais fazer as duas. Talvez o professor Peter tenha interesse em oferecer, mas é uma disciplina de processamento de imagens, mas num sentido bem mais teórico, bem matemático. Com operações matemáticas mais específicas. MT540, que é computação em reticulados, que é mais a linha de pesquisa do professor Peter.
MT580, que é a disciplina de Fuzzy. Estevão, Peter, Marcos Vale trabalham com Fuzzy. Eu trabalho em colaboração com o Estevão, né? Não é minha área, mas bons pitacos lá juntando Machine Learning com Fuzzy. E MT571, que é a disciplina de aprendizado de máquinas, né? São sempre convidados, quem quiser conhecer mais. Agora acho que não dá mais, né? Para graduação, para pós ainda dá, né? Que tá o período lá, vai abrir o período de alteração. Mas se não fizer agora, no ano que vem, é uma disciplina que deve ser oferecida todo ano, sempre no segundo semestre. Quando não for comigo, vai ser com outro professor. Então, é uma disciplina que deve ser mais ou menos perene aí no nosso departamento. Então, falar um pouco aqui a pesquisa do professor Estevão. O Estevão trabalha com Fuzzy, né? Então, a ideia de Fuzzy é só, falando aqui como quem não é da área, tá? É bem superficial, mas é basicamente aquela ideia de você ter, né, algum tipo de... Não é tudo ou nada, né? A lógica Fuzzy, ela parte do princípio de que as coisas não são verdadeiro ou falso, né? Você tem todo um espectro entre o verdadeiro e o falso. Isso costuma se confundir muito com probabilidade, né? E também tem aquela coisa de probabilidade entre 0 e 1. Qual que é a grande diferença? Imagine, por exemplo, que você tem uma moeda, né, e você joga para cima. Você tem lá uma probabilidade de sair cara, uma probabilidade de sair coroa. Isso é estatística. Fuzzy é quando a moeda está raspada. Ela não tem nem cara e nem coroa. Ela é cara e coroa ao mesmo tempo. Ou um exemplo, né, que o Estevão sempre me fala, o sujeito é careca, né, calvície. Não tem não calvo ou calvo. São graus, né? São diferentes graus. Temperatura. O que define o que é quente e o que é frio? Né? Então, Fuzzy é uma modelagem matemática para você interpretar o dado como uma coisa contínua e não como uma coisa que é quente ou frio, careca ou não é careca. Né? Você dá uma continuidade nisso. E essas variáveis, assim como as variáveis aleatórias da estatística, tem toda uma teoria por trás, né? Como você faz cálculos com variáveis aleatórias? É o cálculo estocástico, né? Toda uma teoria da estatística só para lidar com variáveis aleatórias. Da mesma forma, tem o cálculo Fuzzy. Né? Então, são cálculos, são ferramentas da matemática para você trabalhar com esse tipo de variável. Por exemplo, eu tenho variável Fuzzy, posso ter uma função que depende de uma variável que é Fuzzy. E eu posso querer calcular a derivada, a integral desse tipo de função. Isso é matemática pesada, é matemática pura, é teórico isso. Os trabalhos de Estevão hoje, né, são muito nessa linha aí de teoremas, né, provar coisas e tal. É bem matemático, mas é um tema aí também. O Fuzzy também tem uma aplicação muito legal, porque muitos dados do mundo real, eles são melhor modelados como Fuzzy, né, de forma Fuzzy. Então, essa é basicamente, bem resumidamente, a linha de pesquisa do Estevão. Aqui sou eu, né? Já falei. Professor Marcos Vale. O Marcos ele trabalha, né? Trabalha um pouco também com Fuzzy, trabalha com Machine Learning, né? Clássico. Ele tem pesquisas bem parecidas com o que eu faço, mas ele coloca uma matemática a mais. Né? O Marcos é matemático, então ele coloca uma matemática a mais ali na jogada. E uma outra coisa que o Marcos trabalha também é com morfologia, né? Morfologia matemática, que são operações originalmente criadas para imagem, para fazer processamento de imagem, eliminar ruído, por exemplo, e são operações baseadas em teoria de conjuntos. Né? É uma, como o nome diz, né, morfologia matemática, uma teoria bem matemática, só que eles podem ser generalizados. E aí entra no que eu vou falar daqui a pouco do Peter, né, que é reticulado. Você pode generalizar essa ideia, por exemplo, teoria de conjuntos a gente trabalha normalmente com imagens preto e branco. Você tem um conjunto dos pixels brancos e um conjunto dos pixels pretos. Mas você tem uma imagem colorida, uma imagem de tons de cinza. Exige uma matemática um pouco a mais, professor. Professor Johnny, seja bem-vindo. Então exige uma matemática um pouco mais, um pouco não, bastante mais elaborada. O professor Marcos Vale é um bom conhecedor aí do tema, tem pesquisa sobre isso. E ele trabalha com outras coisas também, como as redes neurais com números complexos, ou hipercomplexos. São coisas de outro mundo. Estão bem distantes aí do que eu tenho mais familiaridade. Mas são trabalhos muito legais também, com uma matemática. E aluno do Johnny, né? Não sou aí, já garante, né, o selo de qualidade. Você também. Certo? E. Bom, já resumi mais ou menos. E o Peter? O Peter trabalha com uma coisa então que chama computação de reticulados. O que é um reticulado? Basicamente, um reticulado ele generaliza a ideia de menor igual. De novo, tá falando muito superficialmente. Se o Peter me diz falando isso, ele tem um infarto, porque não é isso, é muito mais complexo.
Mas eu vou simplificar ao extremo aqui. Então, generaliza a ideia de menor ou igual. Por exemplo, eu tenho a ideia de números, né? Um número x é menor ou igual ao número y. Mas eu posso usar uma analogia, por exemplo, com subconjuntos. O x, né? O conjunto x é subconjunto do conjunto y. Essa analogia de subconjunto tem similaridades com a ideia de menor ou igual. Outra coisa que tem similaridade com a ideia de menor ou igual é, por exemplo, o divisor inteiro. O x é o divisor inteiro de y. Então, eu consigo várias outras operações que generalizam, né, que têm propriedades parecidas com a propriedade da operação menor ou igual. E o que isso permite? Isso permite eu fazer alguns malabarismos matemáticos muito interessantes, como é o caso que eu mencionei da morfologia. Morfologia, teoria de conjuntos. Teoria de conjuntos, né? Conjunto X contido no conjunto Y. Mas, através da teoria de reticulados, eu consigo estender isso para menor ou igual. E aí eu posso levar isso para uma imagem em tons de cinza que tem números, né? Cada pixel tem um número, que é o branco é 255, o preto é 0, e todas as tonalidades aí entre 0 e 255. E com números, né? Entre números a gente não tem um número contido no outro, a gente tem menor ou igual. Mas essa analogia abstrata, né, matemática permite essa generalização. Então é mais ou menos nessa linha aí que o professor Peter, obviamente, se aprofunda muito nisso, matemática, é teórico. E é nessa linha, então, chamada computação de reticulados. Então ela permite generalizar muita coisa, inclusive generaliza redes neurais. Pra vocês terem uma ideia. Muitos algoritmos de machine learning podem ser generalizados. Por exemplo, o que a nossa rede neural fazia lá? Soma de produtos. Por que tem que ser soma de produtos? Pode ser outras operações. Tem uma rede neural morfológica, por exemplo, que em vez de ter soma de produtos, ela faz, por exemplo, o máximo da soma. Usa máximo, usa mínimo. Tá? Então, são generalizações, são abstrações que essa teoria matemática permite. E aí você cria algoritmos, por exemplo, para treinar. A função máximo não é diferenciável. Então esquece gradiente descendente. Tem algoritmos próprios para isso e pessoas capacitadas, né, para estudar esse tipo de coisa. Então, é basicamente o resumo aí do professor Peter, né, alguns dos atributos aí do Peter. O Peter é o nosso chefe, né, o nosso membro mais sênior do grupo, né, de inteligência computacional. E, inclusive, né, premiado aí, particularmente ele foi aí um dos pesquisadores aí, entre os 2% de pesquisadores mais influentes do mundo, segundo a revista aí, a PLOS Biology. É um ranking que essa revista fez. E o Peter foi um dos destaques aqui do INEC. Uma pessoa bastante conhecida, né, na área, com bastante influência. Aqui são os nossos contatos. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. O site do grupo. Vou deixar aqui, vou deixar nos contatos, na verdade, que eu acho que pode interessar mais para quem quiser fazer iniciação, mestrado, alguma coisa desse tipo. Mas é esse aí o resumo, basicamente, do que a gente tem de pesquisa no grupo. Dúvidas? É isso que eu tenho para falar com vocês, tá? Isso, encerro e deixo aí passagem para o nosso ilustre professor João. Oi? Posso fazer um comentário? Pode. Até 2. Teve um encontro de biomatemática, entre biomática, no Rio de Janeiro, presencial. E eles tiveram a ideia de convidar gente que não era da matemática, gente só que precisava de resultados. E apareceu um cara lá e todo mundo da Unicamp pensou no João Florindo. Porque ele trabalha com dengue e faz um exame na plaqueta, no microscópio faz um exame e tem que ver uma por uma, vendo se tinha uma certa forma, eles chamam de interrogação e 6. Então tem um ponto de interrogação e 6 células mais escuras. E elas sempre aparecem em gente que vai ter dengue hemorrágica. E eles fazem o exame de sangue, mas demora muito para fazer essa análise. E eles queriam que um computador fizesse. Aí todos na Unicamp dizem, já sabemos quem, que é o João Florindo, que não sei o que. Então, só que o Leonardo, não sei se ele deu retorno para você. Não, ele está assim. Está fora. Mas é o tipo de coisa que ele é capaz de fazer, porque aí você pega a amostra de sangue, põe na máquina, aí diz assim, olha, não manda para casa não, porque ele não está com dengue hemorrágica, mas ele vai ter, porque o exame de sangue já diz isso. E se a sua dengue é uma denguezinha, é uma dengosidade qualquer,
Bom, então vai para casa e bebe muita água. É fantástico isso. E é o tipo de coisa que o João Florindo faz. Fantástico. Tem muita teoria? Tem, porque precisa. Mas eu gosto de dizer, se vocês me permitem a analogia, que a matemática aplicada é uma orquídea que cresce no tronco da matemática. Parece viadagem, mas é uma coisa que é totalmente verdadeira. Totalmente verdadeira. E aí, esse tipo de trabalho que fazem o Estevão, o João, o Marquinho e o Peter é fantástico. O computador aprende a ver as células cancerosas. Um trabalho. Se eu fosse mais novo, eu ia enveredar por esse campo. Aliás, vocês roubaram o Marcos Novaes do nosso grupo, né? Ele já falou que não faz mais parte da matemática, né? O Marcos é a pesquisa dele. Ah, mas é tão tempo essa linha. Já teve movimento partidário? Não, tudo muda com toda a Sutil. Gente, algum alguma dúvida? comentário, alguma pergunta? Professor Florindo? Bom, se ninguém tem nada, a gente vai fazer um sorteio de livro. Obrigado novamente pelo convite. Boa semana para vocês. Aproveita ao máximo. Agora mesmo a gente tem aí uma presença super ilustre pela frente, professor Johnny. Vale muito a pena.